quem desenha bonecos com as mãos no fogo. E muito mais do que isso, é o André Araújo, um arquiteto português com uma carreira muito bonita ligada à banda desenhada. Vamos ver a conversa dele com o Pedro. Bem-vindo ao CC Home Edition, André Lima Araújo. E olha, eu tenho aqui algumas perguntas para ti, mas gostava de começar quase a título pessoal pelo início. Como é que tu começaste a trabalhar para a Marvel em 2012, certo? Certo. Como é que surgiu o contacto? Foste tu que mandaste trabalhos teus ou foram eles que foram ter contigo? Bem, antes de mais, obrigado pelo convite e por me terem aqui. Eu comecei assim, em 2012, o que eu fiz foi, eu fiz um curso de arquitetura, sou arquiteto de formação, e quando acabei o curso, por coincidência estava cá um editor da Marvel, e eu acabei o curso em 2009, e foi assim naquela altura daquela crise financeira gigantesca que estava a arrasar com a construção em Portugal, e eu sempre adorei banda desenhada e percebi que ia ter alguma dificuldade em encontrar emprego, e então achei que era uma boa altura para me dedicar ao meu grande amor. E por coincidência estava cá um editor da Marvel e eu fui a Lisboa, eu não tinha portfólio nem nada, passei 1 ou 2 meses no verão a desenhar um portfólio que não existia, e porque eu até ia fazendo umas coisas sem grande convicção. E fui lá, mostrei-lhe o portfólio, que não prestava para nada, para ser honesto, mas ele gostou o suficiente para me dar o e-mail dele, e pronto, ficámos em contacto. E depois eu ainda trabalhei um ano como arquiteto, mas estava já muito mais interessado em banda desenhada, e fui-lhe sempre enviando desenhos, até que, a uma certa altura, a qualidade chegou lá e comecei a trabalhar para a Marvel. E depois como é que foi? Porque tu nunca chegaste a sair de Portugal, não é? Não, nunca cheguei a sair de Ponte Lima, aliás, quando eu posso. Pois, exatamente. Não é necessário, eu antes acredito que tivesse mais ao alcance de artistas norte-americanos para poderem trabalhar para uma editora como a Marvel, a DC, ou seja, o que for. Agora basta apenas, sei lá, o talento de alguém de Ponte de Lima sobressair, não é? É um bocado isso, é um bocado assim. Mas também, eu, por exemplo, fui a Lisboa falar com ele. Depois, quando consegui o primeiro trabalho, a primeira coisa que fiz foi gastar esse dinheiro para ir à New York Comic Con, falar com o máximo de editores e de escritores que conseguia. Portanto, andei sempre atrás um bocado, uma pessoa tem que ir atrás um bocado das coisas, mas pode ser uma situação pontual. Agora, morar e viver e trabalhar a partir de tanto faz. É completamente indiferente neste momento. Sim, sim. Pois, ainda por cima, neste momento específico, agora tem mesmo de ser, temos de estar em casa a trabalhar. Exato. Pronto, agora, sim. Sim. Não sei se ias dizer alguma coisa. Ia só dizer que houve muita gente que tiveram a vida modificada por causa do Covid, mas eu já estou fechado em casa há 8 anos a trabalhar assim, portanto... Exatamente, para ti não mudou grande coisa. Não mudou quase nada para mim. E achas que nesta fase inicial, sendo que trabalhavas para a Marvel, era necessário teres um traço característico para seres notado ou teres um traço parecido ao que eles queriam? Pois isso é uma coisa muito curiosa, porque é precisamente o contrário, ou seja, uma pessoa quanto mais personalizada estiver, acho que mais oportunidades tem, é sempre apostar tudo, porque eu estava a tentar, eu mandei-lhes algumas amostras e uma delas até me deixou muito frustrado, que foi muito perto de conseguir o meu primeiro contrato, porque eu achei que tinha a qualidade necessária, mas o que aconteceu é que eu estava a utilizar ali um estilo um bocado americanizado, o meu, mas um bocadinho americanizado, e falhou qualquer coisa e o editor na altura que eu estava a falar disse que aquilo não funcionou para ele. E eu fiquei muito frustrado porque aquilo tinha qualidade suficiente, eu ainda hoje olho para os desenhos e sei que tinha. E o que eu fiz a seguir foi soltar essa frustração e apostar tudo naquilo que eu queria mesmo fazer. E então eu até ali estava a enviar amostras com desenhos da Marvel principalmente, e enviei uma história minha curta de 10 páginas e foi literalmente no mês a seguir. Ou seja, não houve da minha parte evolução, o que houve foi uma transformação no estilo para mais perto do que eu queria. E eu enviei, eles ficaram muito impressionados, eu depois fiz uma outra história curta com o meu estilo também, porque percebi que estávamos mesmo ali quase a conseguir, e então eu pensei, vou fazer esta história curta e vou propô-la, é uma história original minha, e vou propô-la a editoras e enviá-la para a Marvel, com uma amostra, ou seja, funciona de 2 maneiras, e curiosamente funcionaram as duas ao mesmo tempo. Foi aceito dentro de uma editora, que foi o Man Plus, que eu iria publicar mais tarde, e foi aceito na Marvel, eles ficaram muito impressionados com aquele estilo, e que foi exatamente como eu gostaria que os meus desenhos fossem, não adaptados minimamente. Sim, e o Man Plus é curioso porque é escrito e desenhado por ti. Achas que isso tem influência, o facto de teres sido tu a conceptualizar também a história, claro. Alterou também toda a forma como desenhaste e personalizou-te de certa forma? Sim, é mesmo exatamente como descreveste. O facto de ser minha, logo a partir do ponto de vista da concepção, foi desenhada e imaginada por mim, as personagens
uma coisa que eu adoro fazer é design de personagens, faço mesmo com gosto, e é um prazer para mim essa fase das histórias. Ainda agora acabei um livro original, estou a começar outro. Desenhar os personagens foi sempre um momento extraordinário para mim, porque é o momento em que uma pessoa pode dar aquele cunho à história logo de início, a nosso. Ou seja, são desenhadas como eu quero, à maneira que eu quero, com o meu estilo, desde o início. E por isso sim, como dizes, o facto de eu escrever, os temas que vinham e a maneira como eu idealizava a história transformou, ou deixou-me, digamos assim, explorar o meu estilo ao máximo. E isso foi uma vantagem muito grande. E agora estás a terminar um trabalho, já está terminado o trabalho com o Brian Bendis, certo? Exato, certo. Que é para a DC, que há de sair algures no próximo ano. Aquilo nem sequer é bem para a DC, é assim uma coisa um bocadinho estranha, porque o Brian, como é um escritor tão famoso, o que ele tem uma editora dentro da DC, que é dele, que se chama Jinx World, e é onde ele faz os livros dele originais com outros artistas. Ele tem uma série de títulos originais, que cada um deles pertence a ele e ao artista que trabalhou com ele. E nós fizemos porque eu fiz um trabalho muito curto com ele para a DC, ele convidou-me para ir para lá, porque eu tinha trabalhado só para a Marvel até 2019, mais ou menos. E eu queria trabalhar para a DC, para alargar um bocadinho os meus contactos, e curiosamente esse convite veio dele, porque ele convidou-me para fazer 5 páginas para um especial que ele estava a fazer do Legion of Superheroes. E nós fizemos e gostávamos tanto de trabalhar juntos que eu disse que queria fazer mais qualquer coisa com ele. E ele aí propôs-me, disse-me, queres fazer... Podemos fazer 2 coisas então. Podemos fazer ou o que tu quiseres dentro da DC, porque ele tem muita manobra lá, portanto podia fazer um livro de Super-Homem, por exemplo. Sim. Ou então fazemos uma coisa original. Mas o que eu mais queria, já estava há 1 ou 2 anos quase a desesperar, era fazer qualquer coisa original já, porque eu estava mesmo a explodir. Estava um bocado... A minha coisa é mesmo criar as minhas histórias, os meus personagens e tudo. E então disse logo que era isso e começámos logo a fazer. E foi um trabalho, eu estou ansioso por anunciar o trabalho, vamos anunciar no próximo mês, em princípio, porque foi um trabalho em que, em vez de começar com uma ideia dele, e em que ele diz-me, olha, tenho uma história que é assim, com estas personagens, que é a maneira mais tradicional que geralmente estas coisas acontecem, não foi nada disso. Nós estivemos a falar em conjunto sobre temas e o que é que gostaríamos de fazer, e depois, de uma maneira muito abstrata, ele escreveu um e-mail que tinha 2 linhas, só isso, e eu a partir daí desenhei umas 30 personagens e uns 20 desenhos conceptuais, baseado naquilo, mais nada, ou seja, sem argumento, sem nada. E por isso é uma obra que é quase como se fosse inventada por mim no início, e depois ele vem para juntar aquelas peças todas, que visualmente pertenciam todas umas às outras, mas não tinham um enredo. Tem uma história, tem uns temas, mas não tinha um enredo. E ele escreveu a partir dali, baseado nos meus desenhos e naquilo que tinha. E depois eu desenhava também mais personagens e mais coisas a partir do que ele escrevia. E portanto foi uma simbiose muito interessante e uma maneira mesmo criativa e verdadeiramente a 2. Exatamente. E por isso sim, foi mesmo a 2. Não foi um trabalho que começava com ele e acabava comigo literalmente a fazer trabalhos diferentes, mas temos os dois um no trabalho do outro. Foi mesmo incrível. Foi mesmo uma cocriação, não é? Exatamente. E quanto tempo mais ou menos é que tu demoras a completar desde o primeiro rascunho até à fase final? Quando trabalhava na Marvel, geralmente aquilo tem uma estrutura mensal, números mensais que saem com 20 páginas. E então convém, e eu fui uma coisa que sempre quis fazer, foi quando comecei a trabalhar para eles e depois mantive isso durante muito tempo, consegui fazer 20 páginas num mês, porque permite-me ser um artista que tem um título mensal a seu encargo e que nunca vai causar problemas a um editor nem nada disso. E portanto, assim, no limite, eu recebo um argumento e faço os primeiros rascunhos, os primeiros layouts, ler o argumento e fazer isso demora 3, 4 dias mais ou menos, e depois o resto do tempo é gasto a fazer as páginas, e portanto num mês eu consigo fazer 20 páginas. Agora os meus desenhos evoluíram um bocado, mesmo por causa destas obras que estava a fazer mais originais, e demora mais tempo um bocadito e prefiro fazer assim agora, porque com um bocadinho mais de investimento, em vez de demorar um dia e meio, a qualidade sobe, vai para o dobro, e por isso tenho investido muito nisso. Mas fiz isso, portanto, durante algum tempo fiz isso, 20 páginas por mês, que é 5 páginas por semana mais ou menos, é bastante intenso, e agora mantenho um ritmo parecido, só que demora um bocadinho mais em cada desenho. Ok. Tu também presumo que sejas mais perfeccionista. Exato. Agora. E há especialmente agora, e quando começaste, por acaso eu também já havia, mas a questão da adaptação do mundo dos cómics à televisão, ao cinema.
Tu já tens alguma ideia, ou já tentaste, ou nem sequer passa pela cabeça, porque há vezes em que corre mal e perdes o total controle sobre a tua obra, e outras vezes que corre bem. Tens alguma ideia de pôr as tuas obras originais nesse formato? Claro que sim, porque o que se passa é o seguinte: eu faço banda desenhada e não faço propostas para filme em banda desenhada, que é uma coisa que se vê também um bocado. E acho que o meu amor é banda desenhada e é nisso que quero trabalhar. Agora, por exemplo, fiz o Man Plus, está feito, está terminado e finalizado, está ali e existe. Se um estúdio resolve ir com um caminhão de dinheiro para me dar para fazer um filme sobre aquilo, eu deixo fazer à vontade, porque o meu livro está lá e funciona sempre. E espero que aconteça, porque eu sei que as somas que se ganham nesse tipo de negócios são muito atrativas e espero bem que aconteça com um livro meu. Gostava muito que acontecesse. Depois a questão do controle criativo, isso já se sabe que em princípio é muito escasso ou nenhum, na maioria dos casos, alguns casos em que os criadores são muito envolvidos, mas é uma coisa sobre a qual não tenho controle nenhum, porque parte um bocadinho da iniciativa. Agora, pessoas, por exemplo, como o Brian Bendis, com quem trabalhei e agora estou a trabalhar com o Rick Remender, eles têm estúdios, têm agentes, quer dizer, que estão em contacto com o estúdio, têm uma série de contactos e de coisas, e aquilo que eles fazem tem sempre caminhos que podem percorrer já caminhos postos. E eu sozinho não tenho esses caminhos, mas trabalhar com eles tem essa vantagem também. E pode ser que aconteça. Já agora tens alguma adaptação favorita? Assim de cabeça? De banda desenhada? Sim. Se assim de cabeça, olha que nem por isso. Não me lembro de nada de especial. Tem muitas que eu gostei. Sim, o último que eu vi foi The Boys olha, vi essa série, gostei muito. Gostei muito. Só que, curiosamente, eu vi essa série, mas não li o livro. Pois, é como eu. Não sei dizer o que é, em termos de adaptação, como é que funcionou. Gosto muito dos filmes do Christopher Nolan, do Batman, por exemplo. Ok. É uma adaptação muito pessoal dele, é quase uma coisa... De autor já? Dele. Sim, é um filme de autor, sim. Então, olha, estamos quase a terminar. Gostava de te perguntar, qual é que foi a tua primeira banda desenhada? Se te lembras. Que eu li ou que eu fiz? Sim, que tu leste, que recebeste ou que li. Era a minha memória. Há muitos autores que sabem o livro específico que leram. Eu não, porque eu nunca me lembro de não ler banda desenhada. Eu lembro-me que tinha muitos livros do Tio Patinhas e do Donald, eram livros da Disney. Sim. E quem os lia era a minha mãe, porque eu ainda não conseguia ler. Ela lia-me os quadradinhos e eu acompanhava. E quando ela não podia, eu fazia os diálogos, inventava os diálogos, estavam nos balões conforme o que via nos desenhos. Ok, boa. E agora queria-te deixar conselhos de presentes de Natal de banda desenhada. Alguma coisa que estejas aí dentro? Tenho umas ideias que posso dar. Olha, podem comprar o meu livro, o Man Plus, que foi eu que escrevi e desenhei. Existe uma versão em português, existe também em inglês. A versão em português foi feita pela Kingpin Books, que é uma loja de Lisboa ótima. Podem passar por lá e comprá-lo. Está disponível em outros sítios também. Podem comprar ou dar também a oferecer o Generation Gone, que é um livro também que eu desenhei e fiz com o Alex Scott original, nosso. E enfim, esses dois já fazem 2 ótimos presentes. Sim, e pronto, e está bom que também não podemos estar aí a gastar dinheiro à balda. Exatamente. Vamos com calma. Pronto, olha, muito obrigado. Ficamos a aguardar o lançamento do teu próximo livro. Quando tiveres novidades, diz. As pessoas, para saberem mais do teu trabalho, podem consultar o teu site, que é andrealimaaraújo.com, certo? Exatamente, podem ir lá. Eu também estou no Twitter e no Instagram, basta pesquisar com o meu nome e apareço logo. E é isso, apareçam, falem. Quem estiver interessado em fazer banda desenhada pode falar para mim nas redes sociais. Eu não tenho problema nenhum em dizer às pessoas qualquer conselho que queiram, qualquer dúvida que tenham e queiram esclarecer, estão à vontade. Ok, olha, muito obrigado, um abraço. Obrigado e boas também. festas. Obrigado igualmente.